Convido com vocês aqui agora a doutora Aline Clara da Silva, né? Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e a gente poder discutir um pouquinho um tema que, como o professor Alex falou, tem chamado muita atenção nas áreas de pesquisa, especialmente, né, porque é um divisor de águas hoje para a gente pensar na preparação e na aplicabilidade daquilo que a gente faz enquanto ciência, aquilo que a gente faz no laboratório, aquilo que a gente faz, né, na academia, pensando em como reverter isso para a sociedade. Passa para mim? Por favor, pode passar. Então, a gente vai falar hoje sobre o envelhecimento do sistema imune, né? O termo técnico seria imunossenescência. E aí, a gente pensa por quê, né? A gente está aqui num público jovem, né? Vocês estão na graduação, são recém-graduados, estão na pós-graduação, um público jovem. Mas por que a gente precisa estudar, né, precisa falar sobre o envelhecimento do sistema imune? Porque a gente pensar no envelhecimento, né, a gente pensa nesse fim da vida, né, a gente pensa nesse fim da vida causado por doenças associadas ao envelhecimento. Para vocês, particularmente, é muito difícil pensar isso. Como eu disse, é um público jovem. Mas, se a gente pensar que a gente está se preparando para o mercado de trabalho, que a gente está se preparando para uma atuação profissional, né, em pesquisa ou numa aplicação, né, clínica mais direta, deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos aqui estudantes de biomedicina, biomédicos, farmácia? Pronto. Biólogos? Pronto. Médicos? Pronto. Então, a gente tem aí uma aplicação, né, da gerontologia em todas essas áreas de atuação. Mais algum que eu deixei, que eu falhei? Biotécnica, enfermagem. Então, oi? Veterinária, pronto. Desculpa, nutrição, né? E todos nós, né, nessa formação aí acadêmica, voltando ainda para quem está estudando, ou voltando para a academia mesmo, para a graduação. Teve um momento, né? Teve uma disciplina específica, quem é enfermagem fala muito sobre isso, fisioterapia, né? Então, a gente estuda lá gerontologia, a medicina estuda gerontologia. Para a biomedicina, que eu sou biomédica, tá, gente? Então, a gente acabou de ter a liberação agora para atuar como biomédico gerontologista. Então, assim, qual é a graça? Né? Por que atuar aí? Porque a gente sabe que existem patologias associadas ao envelhecimento. Né? Quando a gente vê, mesmo patologias não associadas ao envelhecimento, a gente acabou de vir de uma pandemia, a gente está aí convivendo com o SARS-CoV, né? Ainda assim, a gente sabe que idoso é um grupo de risco. Né? E aí, pensar na atuação com esse público, pensar em saúde pública, em como atuar, por exemplo, porque eu vou disponibilizar vacina para dengue para 10 e 11 anos e não para idoso. Porque as primeiras vacinas para Covid, né, contra a Covid, foram para esse público, né, para idoso e não para o outro, tá? Então, tem uma série de pormenores aí, de características que ajudam a montar essa política de saúde, a essa aplicação. Passa para mim, Marquinhos, por favor. Então, o que a gente tem hoje no mundo, estão vendo ali a pirâmide mudando, né? É o envelhecimento da população mundial. Né? A gente tem, todo ano, ou a cada 2 anos, o IBGE lança qual é a pirâmide do Brasil. No mundo, a gente teve agora uma diferença da última pirâmide da expectativa justamente por conta da pandemia. Por quê? Porque idoso morreu muito. Né? Então, a gente teve a expectativa dessa pirâmide para 2022, 2023, 2024 mudou. Foi diferente do que a gente esperava, porque a gente esperava um maior número dessa população idosa no mundo do que o que a gente tem atualmente, porque foi uma população que sofreu muito durante a pandemia. Né? E aí, se preparar, né, fazer essa projeção, tá? Se preparar para esse envelhecimento envolve, né? Por quê? Porque a gente sabe que é uma população com maior risco para desenvolvimento de câncer e que sofre mais com infecções. Né? No interior
a gente diz que velho morre de queda e de catarro. Já ouviram falar isso? Né? O que é morrer de catarro? É gripe, é pneumonia. Tá? Outra coisa é que essa população, os tratamentos falham com maior frequência. Então, o que se estabelece, tratamento para um câncer, tratamento para uma infecção para um idoso, é diferente do que se estabelece para uma criança, para o jovem, tá? E aí os artigos, claro, que a gente puxa para a nossa areazinha, né? Falam muito do efeito da imunoterapia, as falhas que a imunoterapia tem nessa população. E outra coisa é a recorrência daquela doença, especialmente câncer, tá? Mesmo após o tratamento, que também é maior nessa população. E aí a gente tem duas coisas acontecendo hoje, né? A gente tem, obviamente, essas pesquisas todas associando o risco que o idoso, o risco que uma população envelhecida tem para câncer, para infecções, etc. E a gente tem um outro investimento da pesquisa, que é na longevidade, né? A gente tem especialmente americanos, que são aficionados com a ideia da eternidade, né, gente? Investindo milhões, bilhões para interromper a morte. E aí vai aquelas teorias todas que a gente vê desde filme de ficção, mas a gente vê hoje, nos Estados Unidos tem clínica, cadê o pessoal de veterinária, que congela os animais, não é isso? Clonagem de animais, congelam, porque daqui a não sei quantos anos eles vão reviver esses animais, né? Tá. O fato é, nós estamos aqui em duas situações, ó, como prolongar a vida, né, e como melhorar essa qualidade de vida dentro desse envelhecimento. E aí surge, quando a gente estuda o envelhecimento, né, a senescência celular, que seria um processo natural, tá, em que a célula vai perdendo essa capacidade de proliferação, acontece pelo acúmulo de estresse, pelos danos que a gente sabe que a própria replicação do DNA vai fazendo, né, gente? Lembram daqueles controles que tem ao longo da replicação? Pronto, a gente vai ter ali acúmulo de mutações, falhas na replicação, e ao longo do tempo isso pode ocasionar nessa senescência, nesse envelhecimento. Seria uma via de escape do ciclo celular, então seria uma alternativa natural da célula para escapar da apoptose. Então a célula não morre, ela fica ali, velhinha, com metabolismo lento, tá? Acumulando glicose. Tá? Essa senescência, ela está associada, essas células, né, vão ficar acumuladas nos tecidos, então elas perdem muito a capacidade de migração. Tá? E quando a gente tem essas células ali naquele tecido, um aumento desse número de células, que não tem um metabolismo legal, obviamente também não tem uma função, elas não são tão efetivas naquilo, no projeto de vida delas. Então, elas tendem a atrasar, vamos dizer assim, aquele órgão, tá bom? E essas células, elas têm uma característica que é esse perfil SASP. Elas estão sempre associadas... Oi? Elas estão sempre associadas a um processo inflamatório. Então, elas têm um fenótipo inflamatório associado à senescência. Então, vocês vão ver muito essa siglazinha aqui, que é esse SASP. E aí, se observou depois que essa senescência, esse envelhecimento, ele não é exclusivo das... porque, inicialmente, se observou em células de tecidos sólidos, tá? Depois se observou que as células do sistema imune também têm esse perfil de senescência, também obedecem a um envelhecimento e é marcado principalmente por essa involução do timo. E se eu tenho, gente, a imunobásica, se eu tenho involução do timo, eu vou ter maturação das células do sistema imune? Não. Tá? E se eu não tenho maturação, eu vou conseguir ter uma resposta imune efetiva? Também não. Entendem por que a gente vai ter uma pior resposta à infecção? Tá? Bom, então, essas células do sistema imune que começam a envelhecer, elas vão ter esse perfil inflamatório, né, esse fenótipo inflamatório que eu falei, o SASP. E aí tem uma outro termo que eles usam muito, que é inflammaging, também pensando nessa inflamação. Seria
esse inflam aqui de inflamação e aging de idade, tá? Do envelhecimento. Então, seria uma inflamação que ocorre por causa da senescência, tá? Mas não é um perfil inflamatório marcante. É como se, ao longo desse processo de senescência, a gente tivesse uma inflamação de baixo título, certo? Baixo nível de inflamação, mas ela é persistente. Ela é constante. E isso vai gerar dano, isso vai gerar lesão tecidual, que vai ocasionar, né, o que as teorias relacionam com as doenças associadas ao envelhecimento. Por exemplo, como eu falei, a suscetibilidade a câncer, a doenças como artrite reumatoide, como lúpus eritematoso, sistêmico, certo? E aí, não, pode voltar. Isso. E aí fica aquela conversa sempre, né? Quem veio primeiro? A senescência celular leva à imunossenescência? É o lógico, né? Se toda célula envelhece, é só dizer assim, ó, como toda célula envelhece, a célula do sistema imune vai envelhecer também. Só que aí o que eles têm demonstrado, tá? Que mesmo naquele tecido que tem já marcada essa senescência, se eu coloco, isso é ensaio, tá, gente? Se eu infiltro células do sistema imune jovem, ele tende a rejuvenescer. E o contrário, se eu tenho um tecido ainda sem sinais de senescência e eu infiltro, eu coloco ali no meio células do sistema imune senescentes, ele tende a envelhecer. Então, é aquela história clássica do ovo e a galinha, mas o fato que a senescência celular interfere nesse envelhecimento do sistema imune, e o envelhecimento do sistema imune, a imunossenescência, também tem um impacto sobre as outras células. Mas aí, vocês entendem? Para mim, buga um pouco, porque parece, a gente está falando de envelhecimento, então é uma questão de tempo, não é isso? Não necessariamente. É uma questão de o quanto você é exposto também ao longo desse tempo, tá? Então, a gente não está falando simplesmente da passagem dos anos. A gente está falando, na passagem dos anos, quem é você, como o seu sistema imune está sendo estimulado, quantas infecções você teve ao longo da sua vida, tá certo? E aí, como eu falei, o envelhecimento do sistema imune é a imunossenescência, e esse envelhecimento, né, acometendo as células do sistema imune, ele está relacionado a doenças cardiovasculares, câncer, doenças autoimunes, a infecções, e aí os últimos artigos sempre vão associar com Covid, tá bom? E doenças neurodegenerativas. Esse envelhecimento está associado à inflamação crônica, que aí vem aquele termo inflammaging, a esse perfil inflamatório, tá, do sistema imune, que é o SASP, esse fenótipo inflamatório associado ao envelhecimento, morte celular e dano celular. Esse dano celular, gente, como eu falei para vocês, pode ser associado ao próprio processo de replicação, aos erros que acontecem ao longo disso, ao longo do tempo. O próprio envelhecimento celular, independente de ser aqui do sistema imune, ele tem algumas classificações, e a gente já sabe disso há algum tempo, então a gente já associa, por exemplo, o tamanho do telômero, né, pensando lá em citogenética, tá? O tamanho do telômero com algumas doenças neurodegenerativas, tá? Então, aqui, tá vendo? O encurtamento do telômero, o declínio da capacidade autofágica, e aí a gente volta. Se a gente está falando, a gente está aqui discutindo imunologia. Como é que o sistema imune funciona sem capacidade autofágica? Porque eu preciso destruir aquela célula que não me interessa. Ao pensar em câncer, se você diminui a sua capacidade de autofagia, você não combate a célula estranha, né? A célula cancerosa, a sua própria célula estranha, né? Sua célula com defeito, desculpe. E aqui, mudanças na microbiota intestinal, e aí a gente vai para um outro mundo de estudo, né, que a gente vai falar sobre disbioses e o impacto que isso tem, hoje em dia, em tudo. E aí,
a gente tem essa progressão da ciência, porque ciência, a gente sabe disso, conhecimento, ele é formado todos os dias, né? Então, a gente tem a discussão da senescência começando em 61. Pode ir passando, porque tem uma animaçãozinha. Começando aqui em 61. Depois, a gente tem em 64 o termo imunossenescência. Porque, como eu falei, inicialmente, a senescência, inclusive, foi associada aqui a fibroblastos e a células de tecido denso, né? Depois, a gente veio para o termo, a imunossenescência. Pode passar, Marquinhos. A descrição dessa senescência. E aí, a gente tem, ao longo do tempo, pode passar, o que nos chama a atenção, que dentro dessa imunossenescência, a participação do timo, né? Então, essa involução do timo, que tem um efeito direto sobre a maturação das células imunes. Pode passar. O termo inflammaging sendo cunhado aqui nos anos 2000. Pode passar. Não, voltando. A imunossenescência associada à desregulação metabólica, né? Quem me conhece sabe que aqui eu já paro um pouco, porque, afinal de contas, a gente está falando de bioquímica, né? A gente vai falar de metabolismo, então eu já me animo. Porque, assim, a gente tem nesse descritor aqui isso aqui é uma imagem da Nature, tá? De uma revisão sobre imunossenescência. Então, a gente tem, né, ao longo desses anos, algumas coisas, né, dessas discussões todas, que é caracterizar essa imunossenescência, qual é o perfil dessas células, e inclusive, o que os professores estavam falando antes aqui, né? A gente vai ter a citometria ajudando muito nisso. Afinal de contas, qual é o perfil da célula quando ela envelhece, tá? E, obviamente, qual o impacto que isso tem sobre o metabolismo. Pode passar. Em 2014, a gente vai falar, né, vai observar que a senescência celular não é o fim, ou seja, não é porque essa célula, que eu acabei de falar dos experimentos, um tecido já senescente, se eu coloco células maduras, tende a rejuvenescer, certo? A diminuir, a desacelerar essa senescência. Então, não chega a ser um fim. Pode passar. Em 2018, a gente vê essa acumulação ao longo da idade, né? Associação diretamente do envelhecimento com a idade. E o desenvolvimento aqui em 2017, estão vendo aqui a figurinha de pílulazinhas, já a associação do que é possível, o desenho de como eu poderia reverter ou retardar essa senescência celular. Tá? Em 2020, a associação dessa imunossenescência no desenvolvimento de cânceres. E 2021, a gente teria ali uma descrição melhor do papel das células T na imunossenescência. E, claro, isso vai continuar, né? Precisa continuar sendo explorado. Desconfigurou. Então, quais seriam as marcas registradas, né? Esses hallmarks da imunossenescência? Primeiro, a gente está falando de imunossenescência, significa que eu tenho aqui uma disfunção nas diferentes células que compõem o sistema imune, tá? E aí a gente tem mesmo essa imunossenescência acontecendo e sendo descritas em todas elas, tá certo? E isso, como consequência, seria um aumento do risco de infecções, de doenças associadas à idade, como doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças autoimunes, doenças metabólicas, e o aumento da tumorogênese. Tudo isso que a gente já sabe que está associado ao envelhecimento, não é verdade? E aí, o que referente aqui, especialmente às células T, o que a gente espera, o que se sabe que acontece nessa imunossenescência? Como eu disse, a degeneração do timo. Então, a gente vai ter um declínio nessa maturação, tá? O termo aqui, de novo, inflammaging, e não está escrito errado nos outros slides, tá? Ninguém sabe escrever direito inflammaging, tá? De um artigo para o outro, eles escrevem diferente, tá bom? Aí eu optei por um só. Então, essa inflamação que vai ser causada tanto por esse fenótipo associado ao envelhecimento, né?
e que culmina na senescência celular, tem esse perfil de citocinas, que são, a gente vai ter um aumento das citocinas inflamatórias, né, pró-inflamatórias, e uma diminuição das anti-inflamatórias, tá? Essa diferenciação, que é outra coisa que acontece na senescência, na imunossenescência, não é que vai acabar, vai diminuir a proliferação. Não, muitas vezes a proliferação até acentua. Mas o clone que você vai ter essa proliferação acentuada não é um clone efetivo, tá certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, no que diz respeito às células T, uma diminuição da população de células T naive, aumento de células T de memória, diminuição das células T efetoras, tá? Diminuição da diversidade dos receptores de célula T, aumento das células de memória virtuais e a diminuição do repertório de reconhecimento de antígeno. Aí, a gente vê, por exemplo, quando a gente pensa de novo na aplicação, né? Por que eu tenho que ter campanhas anuais para idosos? Tá? Porque mesmo que eu tenha, vamos parar, né? O professor Alex falou aqui das mutações. Mesmo não tendo essas mutações, esqueçam, não existe mais mutação viral, tá bom? A resposta desse idoso à vacina também pode não ser tão efetiva. Por quê? Porque o repertório dele, gente, a capacidade do sistema imune dele de reconhecer está diminuída por causa da imunossenescência. Então, não é para vacinar, Pro? Não. Pelo contrário, ó, a gente torna essas campanhas mais frequentes. A gente estimula esse sistema imune mais, tá bom? E as mudanças metabólicas envolvem, ó, aumento da glicose, ou seja, esse indivíduo, e a gente sabe que a célula envelhecida faz isso, né, gente? A gente sabe que o trabalho da mitocôndria, a entrada, né, o efeito da insulina sobre as células, a penetração da glicose na célula vai ficar mais lenta, pode deixar de acontecer, a gente vai para o diabetes, especialmente tipo 2. Então, tende a ter um aumento de glicose, né, uma hiperglicemia. E aí já tem uma associação, já estão tentando, eu confesso que eu preciso investigar isso melhor, tá? Ainda está aqui no que eu ouvi, e aí eu vou passar sem responsabilidade nenhuma, tá? Que é a associação desse aumento dessa glicemia ao longo do tempo com doenças neurodegenerativas, tá? O aumento, ó, de radicais livres de oxigênio e a diminuição da capacidade do metabolismo mitocondrial. Então, quais são as mudanças que a gente observa na imunossenescência? Na imunidade inata, né, envolvendo aqui as células NK, células dendríticas, neutrófilos, macrófagos, a gente vai sempre ver uma diminuição da capacidade de migração dessas células. E se a gente está falando de célula do sistema imune inato que não consegue migrar, então você não consegue fazer o segundo momento. Concordam comigo? Porque se eu não migro, eu não levo a outro momento do sistema imune de produzir anticorpo, de destruir a célula infectada. Não consigo, tá? Então, essas células, elas tendem a ficar no tecido, a célula senescente. Bom, a gente tem já uma descrição, tá, de marcadores de superfície, o que significa que com uma ferramenta como citometria, a gente consegue identificar qual seria o perfil de uma célula, de um indivíduo que já tem esse perfil senescente, tá? A gente tem, de novo aqui, a citocina dos marcadores que a gente consegue inflamatórios, né? Diminuição aqui nas células dendríticas, diminuição da capacidade de fagocitose, de quimiotaxia. E sem quimiotaxia, de novo, sem quimiotaxia, eu não respondo ao microambiente que a gente sabe, né, que as citocinas vão criar e que as células do sistema imune vão responder. Tá bom? Diminui a secreção de citocinas. Neutrófilos também terão a sua capacidade fagocítica diminuída. Ó, a adesão, a quimiotaxia também. Aumenta a apoptose,
Os macrófagos também não vão conseguir fazer fagocitose, também não responderão ao microambiente, às mudanças no microambiente daquela inflamação, tá? E na imunidade adaptativa, a gente vai ter aqui células T, células B. Nas células B, a gente tem diminuição das células progenitoras e periféricas, diminuição da diversidade dos receptores, uma diminuição da efetividade desse anticorpo, né, da afinidade desse anticorpo, um aumento da clonalidade dessa célula B, mas de novo, está aumentando a reprodução, tá? Mas a gente sabe que necessariamente um número aumentado não significa um número de qualidade. É um número maior de células, mas não de células que conseguem responder, que conseguem ser efetivas, tá? Tem um perfil pró-inflamatório, citocinas pró-inflamatórias. Nas células T, eu também vou diminuir as células T naive. Tem aqui já bem descritos os marcadores de superfície. Diminuição de L2, da citotoxicidade, da ação das perfurinas e granzimas. Então, eu vou com sem perfurina, sem granzima, CD8 vai atuar, gente? Não vou ter citotoxicidade, tá? Aumento das células T de memória, aumento do perfil inflamatório. Pode passar. Se a gente observa isso, né, esse sistema imune inato e adaptativo, numa resposta à infecção na idade, o que a gente vai ver aqui? A gente está vendo que essa migração, tá, daquelas células do sistema imune inato, a migração para o local de infecção e a apresentação disso para o sistema, né, para a célula do sistema imune adaptativo, também vai ser comprometido. Então, a gente tem uma retenção dessas células do sistema imune no local da infecção, e isso faz com que a gente tenha aumento da lesão. Isso é o que acontece, por exemplo, nos pacientes com COVID, idosos, que a gente sabe que é a população com maior mortalidade à infecção. Então, esse perfil que a gente está falando aqui da célula imunossenescente é exatamente o que faz com que o idoso responda pior à infecção, né? Responda com maior mortalidade à infecção por SARS-CoV. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui, né? Esse tráfico, tá vendo? Da célula aqui, da célula dendrítica, por exemplo, ele vai estar diminuído. Diminuição da produção de interferons do tipo 1. Tá? Eu não vou ter um efeito efetivo sobre esses vírus, o que aumenta a replicação viral. Diminua a ativação das células NK. Diminua a fagocitose, tanto das células NK como dos macrófagos, tá certo? Todas as células fagocíticas vão diminuir a sua capacidade. Aumento da fibrose e da inflamação. E isso a gente vai ter um aumento do dano. Quando a gente vem aqui para as células T, né, a gente tem uma capacidade, para as células B, a gente tem uma capacidade de produção de anticorpos diminuída. De novo, um aumento do perfil, né, da produção de citocinas inflamatórias. Um acúmulo de danos ao DNA, tá? Os neutrófilos, a gente vai ter uma associação no aumento da adipogênese e diminuição da osteogênese. Essa diminuição da osteogênese, por exemplo, levaria à artrite reumatoide, que também é uma doença associada ao envelhecimento. Essa diminuição aqui, da produção de anticorpos, aí nos faz, de novo, pensar em vacina. E aí, como vai ser a resposta à vacina para esse indivíduo ao longo dos anos? Ele vai ter uma resposta menor. Se tem uma resposta menor, a gente tem, enquanto sociedade, né, pensar qual vai ser a estratégia para aumentar essa resposta. Será que é ter mais, aumentar a frequência da vacina? Será que seriam vacinas mais imunogênicas? Pode passar. Quando a gente fala de linfócitos B, né, então a gente observa aqui que com o envelhecimento,
a gente tem um bloqueio aqui na produção de L7, nos precursores linfóides, um acúmulo aqui, uma diminuição da diversidade do repertório dos receptores de célula B, um aumento da clonalidade, uma diminuição, né, da diversidade dos anticorpos produzidos, tá? A gente vai ter um aumento e essa infiltração maior de células B senescentes, tá? Então, de novo, eu tenho um aumento de células B, mas são células B pouco eficazes. A mesma coisa a gente vai observar com as células T, tá? E isso tudo vai estar associado ao maior risco a infecções bacterianas e virais e a doenças autoimunes, né? Então, como artrite reumatoide e lúpus. E quando a gente fala de envelhecimento, ainda vem outro termo, né, que é exaustão. Tá? Então, a gente tem a senescência, tem o próprio processo de envelhecimento, tá? Que necessariamente não precisa envolver doença, né? E tem a exaustão do sistema imune. Pode passar? Então, vou chamar a atenção aqui para vocês que, embora sejam eventos distintos, eles compartilham. Todo mundo entende o que é exaustão? Não? Sabe quando a gente, no caso aqui, seria uma hiperestimulação do sistema imune, ele está o tempo inteiro sendo requerido, e é como uma máquina, cansei, desliguei, não quero mais. Tá certo? E a gente vai ver isso acontecer, né, um perfil muito parecido na exaustão, na senescência e no envelhecimento. Tá? Então, a gente vê essa capacidade proliferativa diminuída, diminuída. O ciclo celular, e tem os marcadores direitinho, né, de ciclo celular. Dano celular aumentado na senescência. Tá? De novo, a marcação de telômero, né, e a diminuição da atividade da telomerase. E a senescência das células T aumentadas ao longo da idade, ao longo do tempo, né? Repertório de receptores de células T diminuída e a plasticidade efetora diminuída, que tem uma associação direta com essa variabilidade. Se eu não consigo identificar mais um número grande de antígenos, eu não vou ter, né, essa plasticidade ideal. Pode passar. O perfil de citocina também é um perfil inflamatório nas 3 situações. Pode passar. Pode passar. As alterações metabólicas envolvem, tá vendo? Glicólise de novo, tá? Sendo que aqui, ó, na exaustão eu tenho diminuição da glicólise, assim como no envelhecimento, tá vendo? Radicais livres de oxigênio, a gente tem aumento nas 3 situações e a ação da mitocôndria diminuída também nas 3 situações. Pode passar. E as alterações funcionais, diminuição da atividade citotóxica, a gente vai ver a atuação da granzima, de perforina, também sendo chamada a atenção nas 3 situações. E aí vem as 3 etapas, né, os 3 sinais dessa imunossenescência. Primeiro, a senescência sendo instalada, né, o envelhecimento chegando, tá? A expansão dessas células senescentes, o perfil inflamatório, né, inflammaging acontecendo ali, com citocinas pró-inflamatórias, né, aumento de proteases, e, por fim, a gente teria aqui a imunossupressão gerando essa imunossenescência. Pode passar. E aí vem o grande desafio. Como sair desse envelhecimento para esse? Né? A diferença entre o idoso e o centenário. Tá? Tem algumas coisas aqui que ainda não estão bem estabelecidas, não, né? Quem é o pessoal da Netflix, tem lá agora um documentário que é sobre envelhecer bem. O que faz? Eu não assisti não, tá, gente? Mas me falaram bem. Ela já fez uma carinha ali de que não é legal. Só me resumiram de que envolveria uma dieta equilibrada, fazer exercício físico e viver em comunidade. Todos os centenários. Foi um bom resumo.
Só que a gente não gosta só disso, né? E aí, eu confesso que montar essa aula me deprimiu horrores. Porque eu fiz, gente, eu sou um ser inflamado. Então, eu não sei, sabe? Eu digo que eu vou virar, que eu só aceito morrer depois dos 100 anos, mas cada vez que eu, né? A cada ano eu vejo que, não sei, né? Mas me deprimiu horrores. Anteontem eu quase liguei para a Alex e falei assim, velho, por que eu não quero mais? Tá tudo doendo, eu vou ter artrite reumatoide. Sabe? Eu sei que eu estou inflamada. Então, o que a gente vai ter aqui nessa diferença já estabelecida, tá? Entre os centenários e esse envelhecimento, o pensar no envelhecimento que leva a aumento de infecção, a pior resposta à infecção, maior suscetibilidade a câncer, e o cara que não, que envelhece, mas está de boa, né? Então, a gente tem o perfil inflamatório, de novo, é fato. Os centenários não têm esse SASP, esse perfil, esse fenótipo inflamatório. Eles não têm aumento das citocinas pró-inflamatórias, tá? Eles continuam com uma diversidade, uma capacidade de reconhecimento de antígeno ainda ideal, inclusive parecida com a faixa etária de vocês, que é a faixa etária que melhor responde. Então, os centenários, eles têm uma diversidade de anticorpo, de receptores de célula T, tá? Tão boas quanto um indivíduo de 20 anos. Tá? Agora, o que se faz? O problema é esse, né? Você lê, mas como é que eu chego a isso? Como é que eu garanto que eu não terei esse perfil inflamatório? Como é que eu garanto que as minhas células B vão produzir legal, anticorpo ainda para tudo que aparecer? Não chegamos a isso ainda, tá? Fica aqui em aberto. Por favor, se forem rápidos, eu agradeço. Tem aqui também a importância, né, das células NK. Então, assim, a gente tem já mais ou menos definido, porque se tem uma coisa que eu aprendi em imuno, no dia que você aprende o perfil de uma célula, esqueça, amanhã já tem outro. Aí, eu lembro que uma vez eu perguntei ao meu professor assim, é outra célula? É outra população? Ou é apenas uma melhor caracterização daquela população que já existia? Pergunta de milhões. Né? Porque toda vez que a gente caracteriza, a gente encontra uma nova molécula, que a gente cria um novo perfil, afinal de contas, é uma nova célula ou é uma nova população, ou é realmente eu que aprendi a ler melhor o que está ali na superfície da célula, né? Então, a gente vai ter esses neutrófilos, essas células NK, também com melhor capacidade de destruição, né? Com uma diminuição da aderência, a capacidade de migrar, de sair do local de infecção, de levar a informação para a efetividade depois do sistema imune adaptativo, tá? E, de novo, a gente já sabe o que diferencia. Como é que eu chego? Talvez a série da Netflix ajude melhor. Pode passar. Tá? Para essa aula, né, essa discussão da gente aqui, eu usei muitas figuras, tá, propriamente ditas, foram desses 3 artigos, todos eles chineses. Vocês viram ali que a figurinha é, né, do Miyagi. E aí, todos falando da imunossenescência e dessa capacidade de envelhecer bem, tá? Se vocês quiserem, eu posso passar esses artigos para vocês. São 3 artigos de revisão mesmo, tá? Então, tem esse aqui que são só 5 páginas, tá? Esse da Nature é um pouco mais complexo, porque ele fala mesmo dos mecanismos moleculares, então mostra tudo na célula T, todas as sinalizações que levariam a essa diminuição do repertório, tá? E eles são 2022 e 2023. Cadê? Não estou vendo aqui. 2022, acho que daqui é de 2023. Tá bom? E é isso, gente. Aqui é meu e-mail, meu Instagram, caso queiram contato. E estou à disposição para a gente discutir um pouquinho mais. Tá bom? Muito obrigada.